Boa noite, senhoras e senhores. Prometo que vou ser muito curto, sintético, porque vocês devem estar esgotados e, aliás, merecem já uma condecoração aí por essa paciência toda hasta chegar hasta este momento, em este horário. Bom, como repito, vou ser bastante rápido. Só para mostrar minha universidade, assim, minha universidade é uma universidade particular, mas sem fins lucrativos. Tá? Temos uma área de 5.800.000 metros quadrados de área. A USP, como vocês conhecem, é uma universidade bastante grande. Se Camila não sabe esse dado, a USP tem 3.700.000 metros quadrados de campus. Nós temos 2.100.000 a mais de metros quadrados. Bom, isso em termos de área. Não? Eu gosto de começar a apresentação falando muito. Aqui se falou muito no evento sobre fadiga, certo? Todo mundo falando fadiga, vocês entendem isso já muito bem, não? Mas o que não se falou nada neste evento, pelo menos as que eu presenciei, não se falou nada a respeito da fratura de misturas asfálticas, certo? Não? E as fraturas de misturas asfálticas, isso é uma situação bastante interessante, porque cada vez que a roda passa, cada vez que a roda passa, você tem uma concentração de tensões. Vamos voltar aqui, a ver se volta. Tá bom. Você tem uma concentração de tensões na ponta da trinca, certo? Que faz que ela se propague não por um processo de fadiga da mistura asfáltica, ela se vai propagar por um processo de fratura dessa mistura asfáltica. Não? O mecanismo é bem diferente. Não? Só para que vocês entendam, mire, aqui eu trouxe uma folha, tá vendo aqui, ó, uma folha sulfite, assim, ó. Eu vou tentar fatigar essa folha aqui, ó, observem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E posso ir até 200 assim, tentando fatigar essa folha, ok? E aí vou pegar outra folha. Não? E aqui minha tesourinha aqui de cabelo, tá? Aqui, observem. E mira, eu vou fazer nessa folha, não? Eu vou fazer uma fissura aqui, ó. Não? Aqui, observem. Criei uma trinca aqui, podem ver, ok? E agora contem comigo, quantas vá? 1, 2 e já foi. Entenderam o que é fratura e o que é fadiga? Não? Quando nós vamos restaurar um pavimento, pessoal, nós temos uma trinca embaixo. A concentração de tensões ela vai subir rapidamente. Não tem nada a ver com a fadiga. Fadiga, misturas asfálticas com fadiga é ótimo quando vou fazer um pavimento novo. Eu não tenho trinca embaixo. Certo? Hasta na própria surgimento. A trinca surge por fadiga onde? Na deformação de tração, certo? Uma vez que se iniciou na parte de deformação de tração, ela se vai propagar por fratura. Não? Então, existem vários ensaios, repito, não? Que eles diferenciam aqui. Ó. Aqui temos ensaio de fadiga, de 4 pontos, e observem todos os ensaios de fratura. São ensaios que têm uma concentração, uma ranura para quê? Para provocar essa concentração de tensões. Não? Eu escutei a palestra do Luiz Guilherme, que foi há 15 dias atrás do DENIT, lá em Brasília. Não? E a malha, o DENIT gasta 80% do orçamento em restauração e 20% para a implantação. Olha, esse é um ensaio super simples de ser realizado, não é caro, não? Onde você analisa aqui a propagação de uma trinca através dessa camada asfáltica. Okay? Eu posso usar aqui a mesma granulometria de todos e vou mudar o ligante A, B, C, D, e aquela que tiver menor propagação é a que vou usar em meu projeto. Okay? Não sei se ficou claro para vocês. E seguindo... Bom, todo mundo já sabe que o recapeamento simples, vem um recape, aí a trinca se propaga.
Mas o que poucos sabem é essa situação. Mire, quando a roda vem, tem cisalhamento, flexão e novamente cisalhamento. Deslocamento vertical, deslocamento de abertura e deslocamento vertical novamente. Quando se projeta, pessoal, alguém me diga se estou errado. Para projetos se usa o mesmo N do tráfego, tanto para um pavimento novo, quanto um pavimento que eu vou restaurar. Eu mesmo tenho um acréscimo 3%, enfim, mas o tráfego é o mesmo. Não? É o mesmo N. Só que o pavimento ele não está sentindo isso. Ele está sentindo 2 vezes o cisalhamento. Então, aí tem uma coisa errada já. O pavimento reaceita 2 vezes esse deslocamento. Bom, esse é o meu trabalho de pós-doutorado que fiz na USP. Não? Eu usei aqui um pavimento rígido e fiz um recapeamento aqui com concreto asfáltico, certo? Nisto, eu ensaiei 3 níveis de deslocamento. Aqui está vendo, é uma placa rígida. Vocês vão ver como se propaga a fissura através dessa camada asfáltica. A mesa compactadora e aqui usei o simulador. Não? Um simulador de tráfego da LIEG, da USP, ele para deformações permanentes, certo? Para ver. Mas eu não estava interessado em deformações permanentes, estava interessado em gerar uma propagação de uma trinca, certo? Então, o que eu fiz? Debaixo dessa placa, eu coloquei 2 borrachas, uma mais dura e uma mais mole. Para quê? Para me gerar esse deslocamento diferencial entre uma e outra. Pessoal, aqui podem ver vocês, por exemplo, o que acontece, isso é o que acontece cada vez que uma roda passa sobre seu pavimento. Observe. Aí eu lhe pergunto para vocês, vejam as laterais desse corpo de prova. Está fatigado? Chegou à fatiga esse corpo de prova? Não, esse corpo de prova na fatiga está virgem, entendeu? O que ocorreu foi exatamente o que fiz com a folha. A mesma coisa. Se contração de tensões e se propaga hacia a superfície. Nada adianta que o produtor de ligante A te diga, meu asfalto dura 10 a la octava, o outro viene, não, B, meu dura 10 a la décima, de repente com 1 milhão de ciclos, já subiu a trinca, entenderam? Esse é o conceito que eu trago, porque, pessoal, eu fiz meu doutorado no ITA, fiz cursos sobre elementos finitos, mecânica da fractura. E por que os aviões começaram a cair assim? Um avião é puro gelo de parafusos, buracos, certo? Revites. E eles observaram que de um buraco para outro, de um revite para outro, você tinha uma propagação de uma trinca que se iam a juntar. Então, isso tem toda uma teoria enorme que vem da mecânica da fractura e que já está demonstrado que pode ser utilizado para pavimentos. Não? Então, repito, observem isso. Quando eu tenho maior carga, eu vou ter maior deslocamento. Isso é óbvio. Não? Não? Imagina se eu vou tratar assim, repito, com eixos equivalentes. Não? Vou trazer um avião, um 380 aqui, e fazê-lo pousar aqui na rodovia. Aí eu transformo rapidamente em eixos equivalentes e ele passa. Isso não é o dano que significa a maior carga, vai ser muito mais danoso para o pavimento. Então temos que abordar que toda a teoria de mecânica da fractura, pessoal. Não adianta usar equações de fadiga, sabe? Não adianta usar equações deflectométricas, ok? Quando meu problema, meu mecanismo é fractura. Não sei se me escuta aqui, mas observem aqui, eu tenho a folhinha mágica aqui mesmo. Se ele se desplaça lentamente a trinca, o meu deslocamento é baixo, mirem como ela vai avançando devagarzinho. Agora, se meu deslocamento embaixo da base, sua base é grande, ó,
meu asfalto já foi. Entenderam? Então a gente tem que dimensionar isso através de novas. Hoje temos computadores, elementos finitos, tanta coisa, que a gente pode simular essa condição. Bom, meu pavimento está assim, ó, todo trincado, ok? Aí eu preciso restaurar ele. Não? Eu tenho as técnicas, areia, asfalto, certo? Agregado miúdo com polímeros, geoteste impregnado, geogrelhas, enfim. Se eu falar ao pessoal de asfaltos, agregado miúdo, aí vai estar, não sei se está ainda Osvaldo da Betonel, não vai se usa Strata. Se falo com a Greca, diz não isso. Petrobras acabou de falar, usa meu produto R, enfim. Todos eles falando de fadiga e essa situação como camada intermediária, correto? Se eu falo para o pessoal da Husker, usa o Fernando, usa Ratelite, que vai solucionar o problema, o pessoal como se chama, Macafé, usa Maxtex AR, que também te vai solucionar o problema. Todos querem vender, mas vamos vender tecnicamente, não? Fazendo engenharia na venda, isso é o que me refiro. Não? Por exemplo, aqui, eu implementei esse medidor de deslocamento e trinca, que é um equipamento super simples e barato de implementar. Mira, eu coloco na trinca 2 LVDTs, um na vertical e um na horizontal, e com isso, pessoal, tem um sistema de aquisição de dados, que com isso eu consigo... Eu consigo medir o deslocamento da trinca na vertical, na horizontal e novamente na vertical. Com esse equipamentinho simples, eu consigo medir o potencial que tem essa trinca para se propagar, exatamente como hice na folha. Se ele se desloca mais rápido vai subir a trinca. Isso é óbvio. Se um deslocamento é menor, vai ser mais devagar esse processamento, ok? Então, esse equipamento me dá, não? Como se chama, o que fazer. Aí você vem em campo, mira, ele passa o pavimento trincado, as trincas, e aí eu vejo qual que é o potencial que tem essa trinca para refletir, ok? E aí me dá esse gráfico, assim, o deslocamento vertical e deslocamento horizontal. Eu tenho desenvolvido um método de dimensionamento para netamente a fratura, né? Então, esta é uma parte do meu método onde tu tens uma tomada de decisão de que fazer respeito às medições de campo. Se eu faço, meu deslocamento vertical é muito alto, mira, eu venho por aqui, uso uma camada intermediária, uso uma geogrelha PVA ou de poliéster. Se meu deslocamento horizontal é maior, eu uso já um geoteste, enfim. Não? Pessoal, isso é fazer engenharia. Não? Vamos a tomar uma decisão de acordo com aquilo que me está predominando no meu pavimento. É o deslocamento horizontal, é o deslocamento vertical, enfim. Não? Então, isso me dá a tomada de decisão de que fazer com respeito a isso, ok? Quer apontar onde? Acho que travou. Não está passando. Pode passar a próxima, né? Aqui. Aí sim, pessoal, com isso de aí que vou escolher se vou usar geogrelha, se vou usar geoteste, se vou usar massa asfáltica, enfim, se vou usar uma camada intermediária viscoelada, enfim, isso vai ser, repito, minha tomada de decisão. No ITA, na época de Glicério, não? Eu estava fazendo um mestrado com geotêxtil aqui, ó, não? O geotêxtil impregnado, essa é uma máquina MTS cíclica, não? Onde me gera, aqui nessa parte aqui que vê, está o geoteste impregnado, a trinca surge, alcança o geoteste, mas depois se propaga, não? Ó, aqui também podem ver o geoteste, ó, caminha pela horizontal e depois se propaga. Só que isso tem um benefício para a estrutura, não? Me durou mais ciclos, não? Então, quando dije, se está durando mais ciclos, não? Porque este é um ensaio de flexão alternada, eu não fiz fadiga.
Por quê? Quando você aplica a carga, eu aplicava a flexão e voltava na posição horizontal, não? Todos os laboratórios aqui fazem fadiga, certo? O pavimento, a viga sobe, desce, sobe. Por que não fazem só na horizontal, se é o que ocorre? Não? Não? Enfim. Bom, então este me provocava um caminho para a trinca. Então, para minha intenção, na primeira vez, dizia, cara, se me está aumentando o número de ciclos, esse negócio, não? Está reforçando, ¿no? Lo primero que me vino na cabeça. Aí meu orientador, o professor Rey, me disse, não, mano, não pode reforçar, porque é um material que tem baixo módulo, menos módulo que o concreto, então não é um reforço. Não, juro que não entrava na minha cabeça, mas para mim ele reforçava, não? Aí eu fiz uma análise de elementos finitos, aí que entendi a situação. Observem, hice a viga esse, fiz uma análise de elementos finitos, ou seja, sem o geotextil eu tenho a maior tensão aqui embaixo. Quando coloco o geotextil, parte dessa tensão vai na parte inferior e parte dela vai sobre o geotextil. Então, esse é um mecanismo diferente da geogrelha. A geogrelha é um mecanismo de reforço, aqui o geotextil é um mecanismo de alívio de tensões, certo? Pessoal, pensem comigo, vocês têm um pavimento envelhecido, oxidado, ele tem uma rigidez, certo? Aí eu faço minha pinturinha, ligação, boto um pavimento com polímero e vou dizer que é a mesma coisa. Não é? Você tem essa interface, não sei se se lembram, na parte de quando chegaram concreto, vigas, a flexão, você tem um raio de curvatura. Não? O raio de curvatura deste acrílico é diferente de outros, da madeira. Okay? Então, essa interface da pintura e ligação é importante. Só que aqui não lhe dão importância em Brasil. Não tem importância. Como falei esse dia que intervi com Luiz Guilherme, aqui não tem uma norma do DENIT que diga, não, a taxa tem que ser isto, assim. Bom, este não é assunto, mas vamos na frente. Então, aí eu fiz um trecho experimental na Ayrton Senna, tá? Na rodovia Ayrton Senna. Você vê o pavimento extremamente trincado, a estrutura embaixo era uma BGTC, ok? Uma BGTC. Não? E tinha sua camada asfáltica totalmente deteriorada. Não? Ó, o procedimento de fresagem, ó, como que estava, limpeza da pista, primeira pintura de ligação, okay? Ó, aplicando o geotextil, vinha o rolo compactador para passar em cima, a pintura de ligação, ok? E o resto do processo. Pessoal, esta é uma técnica que funcionou, mirem aqui. O trecho que não tinha geotextil, que não tinha geotextil, todo trincado. E o outro trecho, sem trincas, ok? E por que se deu isso? Porque aí essa manta, ela realmente chegou a trabalhar. Não? Oh, mire, um padrão muito mais severo. Mas qual foi o problema dessa primeira geração que eu chamei isto? Esse negócio daqui, ó, escorregamento da massa asfáltica. Por quê? Não é a técnica que estava errada, é a execução disso daí. Não? Porque você tem que aplicar uma primeira pintura de ligação, esperar a emulsão romper, aplicar desenrolar o geotextil, aplicar uma segunda pintura. Eu acho que o empreiteiro ia esperar romper isso. Não, ele já tacava a massa e a água ficava retida dentro. Não? Eu sempre faço essa comparação assim. Não? Por exemplo, você vai fabricar um concreto de cimento Portland 40 MPa. Você vai em laboratório, bonitinho, teu traço, relação água-cimento, ok? E você vai na obra, você lhe taca mais água. Você chega nos 40 MPa? Não, certo? Aí você lhe echa a culpa ao cimento, por acaso? O cimento antigo está ruim. Não, você crucifica o geotextil. Deu errado porque tinha geotextil. Não, não é isso, senão que tem que ter essa taxa certa. Bom, pessoal, e resumindo, eu tive a ideia, dije, não, vamos fazer esse negócio impregnado. Não? Aí, aqui, fiz a impregnação, não, de uma macarroneira, assim, ó, secagem, isso, pesagem.
Eu repito, pessoal, esta foi uma pesquisa de 2 anos, não foi uma coisa rápida. Eu estudei diversas gramaturas, 150, 160, 170, 180 gramaturas, várias taxas de impregnação, 1.2, 1.3, não? Para chegar a esse material assim que está impermeável, assim, não? Okay? E isso, só para mostrar para vocês, por exemplo, esta é uma manta geotêxtil, certo? Vocês podem ver, uma manta geotêxtil convencional. E esse já é um material impregnado, ok? Ele já tem uma rigidez maior, não? E hicimos também, repito, o ensaio de aderência entre camadas asfálticas para ver se ele satisfaz normas não brasileiras, normas europeias e americanas, onde te diz que esse, para garantir a aderência, ele tem que atender 15 kilonewtons, ok? E a Macaferri abraçou a ideia, não? E ela está produzindo já na Bahia, não? Ou seja, uma ideia, repito, que veio da universidade, passou para a indústria, ok? Então, isso já está sendo produzido de uma macarroneira pequena para uma macarroneira maior, assim por exemplo. E para finalizar, vou passar um vídeo aí, se pode ver o áudio, por favor. Retarda a reflexão de O áudio do vídeo sobre uma primeira instalação desse material. Sua flexibilidade acompanha a irregularidade da superfície asfáltica existente ou fresada. A instalação do Mactex ARS segue o mesmo processo de uma restauração convencional. A única diferença em relação ao recapeamento simples é desenrolar a bobina. A superfície deve estar limpa, seca e sem pó. A aplicação da pintura de ligação com emulsão asfáltica e esperar a ruptura antes da aplicação da manta asfáltica. O Mactex ARS deve ser desenrolado diretamente no local de aplicação, manualmente ou com equipamentos que não danifiquem o material, evitando dobras ou rugas. Caso surjam dobras ou rugas em pontos localizados, a manta deve ser levantada, esticada e reposicionada no local. Algumas recomendações adicionais. Aplicar o antiaderente Remosil ou similar nos pneus dos caminhões de massa asfáltica que abastecem a acabadora. Isto evitará que a manta asfáltica grude nos pneus. Orientar os motoristas a evitar giros e manobras bruscas sobre a manta asfáltica instalada. Na execução da camada asfáltica, seguir os procedimentos usuais de pavimentação. A compactação também deve seguir o procedimento padrão. O Mactex ARS apresenta excelente aderência entre as camadas asfálticas. Realização Infratrans, engenharia em infraestrutura de transportes. Pessoal, já só para finalizar, vocês estão vendo aqui uma mistura, uma camada porosa de atrito, não? Com alta porcentagem de vazios, 25% de vazios, e eu vou fazer chover aqui agora, nesse instante. Não sei se dá para ver, caiu água aqui, ó, certo? E a água fica impermeável para a parte embaixo,
certo? Só que essa água tem que sair, não? Aí eu coloco para a inclinação, para o dreno lateral da pista, não? Então, esta situação, por exemplo, essa combinação camada porosa de atrito e geotêxtil, é uma situação que evita a aquaplanagem dos veículos, espraiamento de água e, sobretudo, evita acidentes e salva vidas, ok? Isso é algo muito importante em rodovias. Eu, quando estava vindo aqui pegando o voo de São José, caminho para Guarulhos, vi um motociclista aí tirado na pista, não? E essas situações assim, com a camada porosa de atrito, você tem maior potencial da freagem do veículo, não? É uma pista lisa, um veículo a 80 km por hora, ele vai parar a 140 metros, não? Em esse tipo de camada porosa de atrito, pista chovendo, ele freia e em 40 metros o seu veículo já parou. Todos de vocês devem ter passado isso, não? Aí você vai passando e as carretas do lado te dão um banho, o para-brisa, o limpador não resolve, não se queda por um segundo sem ver nada, não? Bom, esses são os benefícios. Repito, essa camada, voltando aqui, já estou finalizando. A manta, ela tem uma espessura, certo? Então, os movimentos horizontais disso, quando está bem aderido o concreto asfáltico de recapeamento, as tensões horizontais são as mesmas, porque ele está, repito, perfeitamente bem aderido. Quando você tem essa camada intermediária, ela tem menos de 1 milímetro de espessura, mas ela faz essa redução dessa transferência de tensões cizallantes na interface do pavimento antigo para a camada de recapeamento, ok? Aquele trecho que mostrei para vocês da Ayrton Senna, o que acontece? Uma VGT que trinca como? Trinca em bloco, certo? Então, ante a freagem dos veículos e essas mudanças de velocidade, não? Esses blocos se movimentam na horizontal. Por isso que depois, quando eu tive esse medidor, eu fiz as medições aí e o deslocamento horizontal era muito maior que o deslocamento vertical. Por isso que o geoteste funcionou bem aí em esse trecho da rodovia, não? Isso aí, pessoal, agradeço a paciência aí de vocês. Não? E siga meus contatos e qualquer coisa, qualquer inquietude que tenham aí sobre o que apresentei, tem muito mais para apresentar, estarei amanhã também no stand aí da Macafé. Obrigado.